Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Manhã com Dados aqui na Digital Edu. É um prazer ter vocês aqui conosco toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, trazendo novidades, tendências, curiosidades, informações, muito conhecimento nesse universo de dados. E já estou vendo muita gente aqui com a gente, que maravilha, ó. Vamos lá, aqui, ó. Guinaldo, Ana Calentuano, Breno de Souza, Diego Padilha, Jéssica de Oliveira, do Rio de Janeiro, José Pereira, de São Bernardo dos Campos, Juliana Gouveia, do Rio de Janeiro, Laura Grego. Vou falar o nome de todo mundo aqui não, mas é o seguinte, gente, fiquem à vontade para colocar aí suas perguntas no chat, tá? Durante o nosso encontro, que vão ser respondidas. E eu entrei mais cedo, entrei antes aqui do grande Bergson, que leva esse programa maravilhosamente bem toda sexta-feira, para poder dar mensagem para quem é a primeira vez que está aqui. Lembrando que nós temos certificado de participação. Se você está assistindo das redes sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, independente, pode colocar a pergunta no chat que vai ser respondida. Mas se você quiser ter um certificado de participação deste encontro, você tem que vir para a Digital Edu assistir aqui da plataforma, tá? O que tem um link no site, aí na tela, e também tem um QR Code. Escaneia o QR Code, vem para Digital Edu, faz um cadastro gratuito e no final, no chat, vai ter o link para você poder clicar e já emitir o seu certificado. Tá bom? No final eu volto aqui e falo um pouquinho mais sobre ele. Então agora, para conduzir essa manhã, esse início maravilhoso, quero chamar Bergson Lopes Rego. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tá Me ouvem maravilha. bem? Tá Sejam, excelente, Bergson. sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, né? Hoje teremos que terminar na hora, né? Eu tenho uma reunião às 10, eu até já combinei aqui com o Wagner. Independente do que eu estiver falando, assim, 5 minutos antes, ele entra, né? E já aparece ali pra Porque gente. assim, quem gosta de compartilhar, gente, sabe que tem hora que é difícil parar no meio da ideia, né, Bergson? Mas Uhum. vamos aqui, eu E entro no aí, finalzinho. isso, vamos seguir em frente. O tema hoje é um tema que algumas pessoas já tinham conversado comigo, né? Pedido para falar. E aí agora a gente está com essa oportunidade de falar um pouquinho sobre qualidade de dados, tá? No fim, eu tenho uma notícia, né? Para dar para vocês sobre qualidade de dados também, né? Então vamos que vamos, né, Wagner? Você já pode compartilhar a tela aí. Nós vamos começar com Maravilha. uma tela bem, vamos dizer assim, bem engraçada, né? Ó, tô saindo então, o palco é seu, já colocando seu slide aqui, Bergson. Show de bola. Bom, gente, essa figura aqui animada, não é? É, Quando eu penso em qualidade de dados em algumas empresas, é mais ou menos isso aí que está acontecendo, né? É um esforço danado, não é? Mas é como se fosse um cachorrinho, né? Correndo atrás do seu rabo, né? Muito esforço, muita dedicação ali, mas é uma coisa que ele nunca vai conseguir pegar, alcançar, né? Por quê? Porque falta técnica, falta conceito, falta processo adequado, falta pessoal qualificado, né? Então tem uma série aí de motivações, né? Que quando a gente às vezes está em uma iniciativa, vamos dizer assim, de qualidade de dados, e a gente fica com esse sentimento, né? A gente está trabalhando, 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 mas é aquela sensação de que a coisa não evolui, não é? São sempre os mesmos problemas, né? E isso até dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa desmotivada, né? Nas pessoas, tá? E por que, de certa forma, não é? Isso acontece? Eu vou falar aqui, né? É, o intuito aqui não é dar uma aula de qualidade de dados, o intuito aqui não é fazer uma apresentação sobre qualidade de dados, mas sim eu coloquei aqui alguns pontos, né, que eu entendi que eu deveria estar passando aqui para vocês, tá?
Se alguém se identificar dessa forma no seu trabalho, não fiquem assustados, tá? Infelizmente, isso é uma realidade hoje que acontece em muitas empresas, tá? E de certa forma, né, as empresas, né, as pessoas até que começam a atuar com qualidade de dados, elas têm uma visão, né, muito limitada da qualidade, né? Então, até em publicações, tá? Hoje não existe um livro em português ainda, né? De qualidade de dados, mas se a gente pega algumas publicações, né? De fora, né? Então a gente vai encontrar um foco muito na questão do controle, né? Que é o seguinte, olha, nós identificamos os dados aqui, né? Que não estão aderentes aos critérios, né, de qualidade que estabelecemos, e a gente vai pegar, vai trabalhar para corrigir eles, tá? Só que assim, visão prática, tá? Se nós acreditarmos, tá, que a qualidade de dados ela só se aplica nessa questão do conteúdo, a gente vai ter um trabalho muito limitado, tá? A gente vai trabalhar muito e produzir pouco, tá? Qualidade de dados, gente, para a gente pensar em uma iniciativa consistente de qualidade de dados, a gente tem que ir lá atrás, tá? Resgatar aqueles conceitos ainda da qualidade total. Tá? Então, por exemplo, isso aqui que eu vou estar colocando, né? Claro que tem uma adaptação, né? Quando eu estudei qualidade na faculdade, não era qualidade de dados, né? Era qualidade total, eu fiz uma adaptação aqui, mas a qualidade ela não é só controlada, tá? Tem um papa, vamos dizer assim, né, um grande guru da qualidade de dados, que é o Juran, tem o Deming também, né? Mas ele tem ali, não é, uma trilogia, vamos dizer assim, né, que ele fala o seguinte, olha, a qualidade ela é planejada, ela é controlada, que é a questão do controle, e ela é aperfeiçoada, né? Então, eu, por exemplo, quando eu penso em uma iniciativa de qualidade de dados, eu trago sempre como premissa essa trilogia aqui. Por quê? Se eu focar só na questão do controle, tá? Fatalmente eu vou acabar caindo, tá? Em uma necessidade, por exemplo, de comprar uma ferramenta, não é? E ficar atuando direto nisso, né? Colocar dentro às vezes até de uma esteira, automatizar, mas eu vou estar assim trabalhando meio que no automático, né? Em nenhum momento eu vou estar pensando em como melhorar a qualidade dos meus dados, e sim em corrigir, desculpa, em identificar, né? E corrigir esses dados, tá? É claro que isso já ajuda um pouco, né? Assim, isso acaba melhorando a confiabilidade dos dados, mas não é isso que vai levar mesmo de fato a qualidade dos dados. Aí o que eu vejo? É uma empresa que às vezes a primeira coisa que ela fez, ela comprou uma ferramenta, aí ela colocou, por exemplo, uma pessoa com perfil extremamente de ferramenteiro ali, né, para estar operando, configurando, né, agilizando ali, né, o processo de trabalho com a ferramenta. Mas aí o que a gente vê, né? Às vezes o negócio não é envolvido, e aí esse ajuste na qualidade às vezes fica muito superficial, ou então ali com uma cara muito de TI da coisa, né? E o que é uma cara assim muito de TI da coisa? Você vê realmente uma melhora ali no conteúdo, mas você é, enxerga ali muito no controle. Então, por exemplo, a gente pode ter um cadastro, né? Vamos falar aqui no cadastro de clientes, por exemplo, né?
E aí é feito um trabalho ali de, por exemplo, formatar, não é, a questão do logradouro, não é? Fazer um trabalho ali, por exemplo, de buscar alguns e-mails, não é? Que de cara a gente já sabe que não existe, não é? Buscar, não é, registros que não possuem essa informação e de repente, né, fazer um enriquecimento com origens, né, externas, né, ou até de outra área da empresa, tá? A gente vai ver muito isso, mas a questão ali dos problemas mais difíceis de resolver ligados à qualidade, não é? A gente não consegue atuar, tá? Porque quem está, não é, em tecnologia ou quem está em dados, tá? Não tem conhecimento profundo, tá, das regras de negócio, né, das regras e requisitos de qualidade, tá? Alguns sim, não é? Essas áreas vão conhecer, mas não na sua profundidade, tá? Eu já escutei às vezes, né? A gente às vezes escuta, né? Ó, a nossa área aqui, por exemplo, a nossa área de TI aqui conhece mais do negócio do que o negócio. Gente, não conhece, né? Você pode ter alguns profissionais da tecnologia que já têm um tempo de casa, já conhecem um pouco o negócio e que em algumas situações realmente, na hora de estar fazendo algum tipo de levantamento, não é? Eles dão, digamos assim, uma sacudida, não é? No público de negócio, tá? Mas não é um profundo conhecedor de negócio. Tanto não é que se fosse, não estaria ali na tecnologia, tá? É, então, a qualidade, tá? Quando a gente pensa, a gente tem que pensar no seguinte: eu vou ter áreas ali, não é? Trazendo aqui um pouco para essa visão da governança de dados, eu vou ter pessoas que vão atuar em negócio, né? Deixa eu pegar a câmera aqui, né? Pessoas que vão atuar em negócio, pessoas que vão atuar aqui com tecnologia e área de dados fazendo essa orquestração entre as áreas, tá? É um pouco do que eu tenho aqui. Então, quando a gente fala em planejamento da qualidade de dados, quais são os principais atores? Aí é claro que, quando eu falo aqui em planejamento, eu não vou ter só profissional de negócio aqui. Eu vou ter, por exemplo, um profissional de dados, mas a nível de importância, a nível de responsabilidade, a nível de pegar e bater o martelo, é negócio. Então, por isso que eu estou frisando aqui, tá? Então, atenção, né? eh, no que eu estou falando, tá? Então, aqui não é algo exclusivo que está só com o negócio. Eu vou ter participação aqui, por exemplo, de uma pessoa que atua com governança de dados, vai. A atuação dessa pessoa, ela vai ser mais constante no início, vamos chamar assim, dessa iniciativa? Vai, porque outro erro que acontece também, as pessoas que atuam com gestão, com a governança de dados, elas esquecem que quem está em negócio, de repente, nunca viu aquilo ali na vida, não é? Nunca ouviu falar em governança, às vezes. E aí, assim, esses papéis são definidos, essas responsabilidades, geralmente o pessoal institucionaliza isso internamente em uma política ou em outro documento, né, da empresa, e aí chega e fala: toma, tá aí, sua obrigação é essa, se vira. Não, tá? Eu falo muito da questão da governança de dados, por exemplo, tá? Quando ela começa a colocar ali, não é, negócio para se envolver mais ali, ela tem que fazer as primeiras ações de responsabilidade de negócio juntos, não é o que eu falo eu canso de falar aqui do princípio, né, do ensinar a criança a andar de bicicleta, tá? Então ela tá junto ali, não é? A primeira, a segunda, a terceira vez, faz junto ali com as pessoas de negócio, depois é como se eu tivesse comprado a bicicleta, né, com rodinhas e coloquei ali meu filho, minha filha para aprender, né. Depois a gente começa a sair um pouco, né, tira uma rodinha, né, mas aí se afasta um pouco, mas ainda continua até tirar todas as rodinhas e negócio andar
sozinho nessa definição, nesse bater de martelo aqui, tá? Então, de forma geral, a qualidade a gente tem que pensar o seguinte: por que, não é, eu preciso da qualidade de dados? E aí aqui, diferentemente, não é, de um programa de governança de dados, né, que a gente vai ter uma visão mais, eh, vamos dizer assim, uma visão mais holística da coisa. Aqui, dependendo da situação, dependendo do tipo de conceito ou domínio de dados que vamos trabalhar, eu posso ter uma visão mais direta para aquele conceito, tá? Então, por exemplo, por que devemos investir em ações de qualidade nos dados dos nossos clientes, por exemplo, tá? Então a gente tem que definir isso, isso tem que ficar bem claro, tá? E isso vai ter que ficar bem claro para todo mundo que será envolvido, ou seja, pessoas de tecnologia, né? Pessoas de dados também, tá? Por quê? Vira e mexe, a gente precisa voltar lá atrás, algumas casas, e entender, não, mas por que a gente está fazendo isso aqui? Né? Trabalho de qualidade é um trabalho também muito parecido com a arquitetura, a gente tem que questionar algumas coisas, tá? Então, às vezes, a gente volta para obter essas respostas e, quiçá, né, até eu não descarto, né, mudar um pouco esses objetivos, tá? E aí, aqui sim, os requisitos de qualidade de dados, eles são definidos por negócio, tá? E quem define dentro de um programa, né, de governança de dados, quem define, quem bate martelo é o owner. Só que, como eu já falei várias vezes em questões ligadas à governança de dados, esse owner ele deve ser apoiado pelo steward. Então, em muitas situações, quem monta tudo, pensa, não é? É, coloca no papel é o steward, tá? E quem aprova, não é, e formaliza é o owner. Mas isso deve vir de negócio, tá? Então, vou chegar aqui, eu vou colocar uma definição de alguns requisitos de qualidade, por exemplo, de cliente, tá? Então, eu posso colocar aqui algumas regras, tá? Que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, tá? Eu vou usar isso como algum exemplo de violação mais lá aqui na frente, né? Então, digamos, tá, que um dos requisitos que eu coloco aqui na qualidade de dados é que o dado do meu cliente ele tem de estar atualizado, ou seja, é um dado que, se ele entrou a, na base há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu tenho que dar algum jeito de garantir realmente, de verificar, né, se aquele dado que ele entrou ainda é válido, se ele não mudou, né, se o contato dele é quente, né? Então, esse é o requisito que eu tenho. Tá? Não vou colocar muitos aqui, não. Né? E outro requisito que eu posso colocar é o seguinte: olha, o cliente ele tem um perfil. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu estou falando aqui de um banco. Tá? E aí eu identifico que esse cliente, por exemplo, o perfil dele é de um investidor qualificado. Né? E o que é um investidor qualificado? É um investidor que tem acesso aos melhores investimentos, né? Geralmente com uma melhor rentabilidade, mas não é qualquer um que pode ter acesso a esse tipo de investimento. Ele, por já ter um volume grande, ou por ser uma pessoa que já demonstrou conhecimento na questão de investimento, por exemplo, tá? Ele é qualificado como investidor qualificado e alguns papéis ele tem acesso, né, para investir no banco, quanto que outros, né, é, alguns afegãos médios, né, vamos dizer assim, não têm acesso, tá? E aí eu falo, olha, o meu cliente, um cliente com qualidade é aquele cliente que tem produtos contratados conosco de acordo com o perfil dele. Tá? Então vamos pensar aqui. Essa pessoa tem fundos especiais, né? A rentabilidade
dos investimentos dessa pessoa é sempre acima de 1% ao mês, né? E aí, beleza. Então vamos imaginar aqui, não é, que o Bergson, né, ele é cliente de um banco, tá? Os meus dados estão atualizados, tá? Eu tenho, por exemplo, não tem isso não, tá, gente? Mas bem que eu poderia ter, né? Mas digamos que eu tenho assim 100 milhões aplicado no banco, tá? E aí, de repente, o que eu vejo? Eu tenho as minhas aplicações, mas eu tenho algumas aplicações ali do tipo plano de capitalização. O que é um plano de capitalização? É o pior investimento do mundo, tá? É aquele investimento ali, não é? Que com certeza um investidor qualificado sabe que ele não vai ganhar dinheiro, tá? E aí eu tenho alguns produtos desses, né? Associados ali dentro da minha carteira, né? Provavelmente o banco nem deve considerar isso como investimento, mas vamos pensar que sim, tá? Eu tenho ali esses produtos ligados à minha carteira. Reparem que nesse caso, né, a contratação desse plano de capitalização, tá, foi feita, tá? Mas foi feita na seguinte questão: eu tinha algum problema, né, para resolver no banco e tal. Aí a pessoa pegou, resolveu, né, e chegou para mim e falou o seguinte: poxa, bem que você podia me ajudar, né? Pô, a gente está numa campanha aqui, faz esse plano de capitalização aqui, cara. Vai que você é sorteado e aí você concorre. Aí tem aqueles critérios ali de venda, né? Que assim não vai convencer um investidor qualificado, né? E aí você, para ajudar, tá? Você pega e faz. Só que como você tem bastante dinheiro ali, você não faz uma vez, né? Então vira e mexe, você vai lá, a pessoa vai, te pede, você coloca ali, tá? É, E aí o que acontece? Eu, a nível de tecnologia, né, o banco, a nível de tecnologia, ele não feriu nada, né? Tá tudo ok, né? Aquilo foi contratado, o produto é aquele, foi feito na data tal, né? Se bobear, a pessoa foi até na agência, assinou ali, fez, assim, botou o dedinho lá, não é? Confirmou com a biometria, tá? Então não estou ferindo nada. A nível de processo de venda, dependendo de como é feito esse processo, eu posso ter violado, né, as diretrizes principais do meu processo ou não. Mas vamos pensar aqui que não, tá? Mas em relação a ter um produto vamos chamar assim, na cesta daquele cliente, que não tem nada a ver com o perfil dele, eu tenho. E aí o que acontece? Se uma das minhas premissas é que esse cara, né, essa pessoa, ela tenha ali produtos ligados ao perfil dela, de certa forma, eu estou colocando ali um dado, tudo bem, ele representa a realidade, mas está fora do que eu quero a nível de qualidade de dados para os meus clientes, tá? Então, isso não é tecnologia, não é dados que vai conseguir falar. E isso acontece bastante nas instituições, tá? Então, essa definição, ela acaba sempre vindo de negócio, tá? E são várias essas regras, tá? Eu podia parar aqui e colocar um monte de exemplos, tá? E aí o que acontece? Quando isso vem de negócio, tá? A gente tem que pegar essas regras, né? E aí vem para a questão aqui do controle. Como eu falei para vocês, perdão, isso é necessário, tá? Só que a gente precisa, né, entender que tem coisas antes. Então, se eu tenho um planejamento bom, o meu controle, inclusive, vai ser mais rico, né? Vai ser mais completo. E aí, esse controle geralmente, tá? E aí, de novo, geralmente, eu não estou taxando aqui que é tecnologia que faz, tá? Mas geralmente isso vem para uma área de tecnologia para rodar um data profiling, né? Que é o quê? Uma vez definidas essas regras, esses requisitos, eu vou, né, buscar quais são os registros na minha base
que atendem e os que não atendem aqueles meus requisitos que eu defini aqui por negócio, tá? E aí a gente roda o data profiling, tá? E aí geralmente vem estatísticas, né? O percentual de tantos por cento cumpriu as regras, tanto não cumpriu, dos que não cumpriram, as causas foram essas, né? A gente pode enriquecer bem a qualidade desse profiling, e com isso a gente vai ter a geração dos nossos indicadores, tá? E quando a gente fala em qualidade de dados, indicadores que vêm aqui da qualidade de dados, eu tenho, de certa forma, uma facilidade em alinhar isso com a estratégia corporativa da companhia, tá? Então, estou dando exemplo aqui de clientes, tá? E aí, digamos, tá, que o nosso cenário seja o seguinte: olha, dentro da nossa base, não é, vamos colocar aqui, 20 milhões de clientes, tá? 60% dos registros atendem aos nossos requisitos. Ou seja, são dados que vão servir para a empresa fazer trabalhos em cima deles. Os outros 40, eu vou ter uma certa dificuldade. Então, digamos que, por exemplo, esses outros 40% sejam algo que, por exemplo, ferem ali um requisito que eu coloquei, que é o seguinte: olha, o contato deve estar atualizado. Isso é uma coisa. Outro, um dado de qualidade de cliente é aquele dado que eu consiga, né, entrar em contato com ele. Que eu posso ter o dado atualizado, eu posso não conseguir entrar em contato com o cliente, tá? Exemplo, o Bergson abriu, tô falando de banco aqui, né? Então o Bergson abriu a conta lá no BLR Bank. Eu virei banqueiro agora, né? E aí ele foi lá, abriu a conta, deu os dados, né? Ele foi contratado para trabalhar numa empresa, foi lá com uma cartinha e tal. E aí, na hora de colocar o contato dele, ele colocou ali o contato do telefone do trabalho dele, né? Aquele telefone existe, né? Ele trabalha, não é, em, em um regime, né, vamos dizer assim, híbrido. Então, 3 vezes na semana, ele está lá na empresa, naquele telefone, né? Se eu ligar na hora do expediente, né, provavelmente eu vou achar ele. Mas ele não colocou ali, por exemplo, o número do celular dele, o número de contato pessoal, tá? E aí nem sempre eu vou conseguir acessar ele, tá? Então, é um dado atualizado? É. Eu consigo chegar nele? Mais ou menos, né? Porque se ele não estiver na mesa, ele não atende. E 2 dias da semana que ele está, por exemplo, trabalhando remoto, ele não vai atender. Se tiver reunião, alguma coisa, ele não vai atender, tá? Então não é um contato que sim, está correto, né? Mas não é um contato ali que você vai chegar nele, tá? Um exemplo que eu faço muito, né? Até porque se eu não fizer isso, né? Isso no meu dia a dia, tá? Eu não consigo ter tempo para nada, né? Por exemplo, eu vou no shopping, faço alguma compra em algum lugar, né? E aí vem, tem aqui nosso cadastro, não sei o quê. Aí você pode me passar o seu e-mail, né? E aí, assim, telefone e e-mail, telefone eu não passo correto, eu chuto na hora lá. Meu telefone é 9, aí vai do que vem na minha cabeça, né? E o e-mail eu coloco, não é? Até ter o meu nome ali, aí ponho spam, ponto spam, né? Spam do Bergson, né? Aí arroba, né? O provedor ali e tal. Ou seja, é um e-mail válido, tá? A pessoa vai mandar uma mensagem, vai chegar na caixa postal. Só que, cara, eu não vou abrir aquilo ali, né? Então a gente começa a fazer essas análises aqui, ter esse entendimento. Quanto mais eu detalhar essas opções, esse tipo de situação, meu data profiling vai ser mais completo e os meus indicadores eu vou começar a entender melhor,
né? Então, por que às vezes o dado está atualizado, mas eu não consigo chegar no cliente, né? E aí a gente começa a avaliar isso, né? E aí o que dá para corrigir, por exemplo, a gente corrige, né? Faz algum tipo de enriquecimento, né? Se for necessário, se puder ser feito também, né? Tem toda a questão de orçamento da empresa, tem a questão legal também. Eu posso pegar determinado tipo de informação em outro lugar e colocar aqui, né? Então a gente tem que olhar isso tudo, mas a gente pode enriquecer. Então isso aqui entra mais numa questão aqui de controle, tá? Que é o que as empresas fazem hoje, tá? Só que acontece, eu tenho os problemas crônicos aqui com a qualidade de dados, e a gente fica aqui trabalhando, e a gente não para, tá? Que aí a gente vai para a questão aqui do aperfeiçoamento, que aí realmente aqui as pessoas ignoram totalmente isso aqui, que é o quê? Parar para pensar, para analisar, não é? E buscar, não é? Os focos lá na causa raiz. Enquanto o problema de qualidade de dados, né, ele acontece, por quê? Tem algo por trás ali. Tem um ou alguns problemas que, se eu não atacar, se eu não resolver, eu vou continuar sempre precisando corrigir dados. E as pessoas esquecem disso aqui. Não, eu tenho aqui. Até envolve às vezes o negócio, tá? O negócio define aqui esses requisitos, essas regras, mas, cara, vem aqui o controle, mas fica naquela figurinha do que eu chamo ali do cachorro correndo atrás do rabo, né? Trabalho, 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 e a situação não melhora nunca, né? Então, para melhorar, né, a gente tem que fazer é o quê? É buscar identificar por que esses problemas acontecem e tentar, assim, eu digo até que em algumas situações a gente não vai nem conseguir resolver totalmente, mas pelo menos a gente vai minimizar isso, vai diminuir um pouco essa incidência, tá? E aqui é o que o Juran ele fala de aperfeiçoamento, né? E para trabalhar com isso, gente, aí vem, né, o que eu falo, tá? De usar, né, os conceitos de qualidade total lá do passado, que até hoje são válidos, tá? Quem trabalha com qualidade, por exemplo, na indústria, continua usando as ferramentas, né? Continua usando histograma, checklist, QFD, né? Pareto, diagrama de causa e efeito, né? Ou por alguns chamados de espinha de peixe ou Ishikawa, não é? O pessoal usa na veia isso daqui, tá? E isso em dados, o que que eu vejo? As pessoas não usam, às vezes nem sabem como usar. Por quê? O foco é aqui, ó. Eu vou corrigir, eu vou corrigir, eu vou corrigir, eu vou corrigir, tá? Então a gente tem que questionar por que esse problema, o que que causa esse problema, como é que a gente pode, não é, atuar para estar eliminando ou minimizando pelo menos esse problema, tá? É o que eu chamo aqui de atuar no foco, na causa raiz, tá? Assim, pensar que usar essas ferramentas no dia a dia, tá? Não vou falar delas aqui, que para falar delas aqui eu vou perder aqui as 3 horas, 2, 3 horas pelo menos. Foco nesse, é mais trazer alguns highlights, né? Para a gente estar discutindo aqui. Conceito de melhoria contínua, né? Do tipo, olha, eu não posso pensar que, independente do meu indicador hoje de qualidade, não é? Eu estou legal, não. Eu nunca posso estar satisfeito, né? E pensar em reuniões de análise crítica, não é? Onde nós avaliamos os processos, tá? Que estão envolvidos com a qualidade dos dados. E aí a gente avalia esses indicadores e toma ações, tá? Então, naquele exemplo que eu dei, vamos definir a regra, olha, um dos critérios para eu considerar que o cliente tem, desculpa, que o meu dado de cliente tem uma boa qualidade é que ele, né, cliente, esteja associado ali a produtos dentro do perfil dele, né?
Isso aqui, a resolução disso aqui vai acabar caindo lá para negócio, porque provavelmente o que está acontecendo? Quem está vendendo errado. Por exemplo, o exemplo que eu dei de um banco, a pessoa que está numa agência bancária ou está fazendo uma ligação, né? Via um atendimento aí digital, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai ter que avaliar isso, vai ter que metrificar isso, olhar, identificar esses casos, capacitar essas pessoas, conscientizar essas pessoas. E às vezes não vai ter jeito. Às vezes a gente tem que pegar e ali cortar, não é? Tipo, às vezes às vezes tem até que demitir, tá? Eh, então é isso que as pessoas esquecem. Elas focam muito aqui no controle e em ferramentas, tá? E esquecem aqui a questão por que a qualidade, quais são os meus requisitos e critérios de qualidade de dados, tá? Seguindo. E quando a gente fala em qualidade, não é, outra coisa aqui, tá, que eu falo, bastante aqui, a qualidade, ela já começa nos meus metadados. Então, se eu tenho uma boa qualidade, por exemplo, das minhas definições dos termos, das regras de negócio, se eu fiz um projeto, uma construção, eu criei um modelo de dados. Modelo de dados, gente, é um metadado também, tá? E esse modelo é um modelo de qualidade, eu vou ter meus benefícios ali na frente. Se eu criei um modelo com informação redundante, se eu não tenho a definição das regras e dos termos de negócio de forma clara e homogênea na empresa, eu vou ter problema fatalmente na qualidade dos dados. Exemplo, tá? Esse é um cenário que acontece muito, tá? Você chega em uma empresa e aí você fala o seguinte, quantos clientes ativos a empresa tem? Aí uma área vai virar e falar assim: "A cliente ativo, nós temos aqui 5.500.000 registros". Ok. Você chega em outra área e faz a mesma pergunta. Aí a outra área vira e fala o seguinte: 5.200.000 clientes, ou seja, 300.000 a menos. E aí você vai falar, né? Ah, tá pegando de lugar diferente. Alguém fez caquinha aqui na hora de montar o dashboard e tal. Aí quando você vai ver, eles estão usando a mesma base de dados, a mesma origem, né? Aí você fala, pô, peraí, o que aconteceu? Aí quando você investiga, o que acontece? Você vai entender que uma área entende que o cliente ativo é uma regra e outra área entende que cliente ativo é outra regra. Vocês concordam que aqui nesse caso a definição não é homogênea e o problema não está na minha base, e sim no entendimento que eu tenho, e esse entendimento vai gerar informação diferente? Isso, gente, é a qualidade dos metadados, que às vezes a gente ignora. Ah, mas aqui é assim, cada área tem o seu, aí vê, aí não bate o número, aí vai diretor em programa, dá uma entrevista, fala o número, aí vai outro, um mês depois, fala um número totalmente diferente, mas tá tudo certo, não é por aí, tá? Então, se nós investimos aqui na qualidade desses metadados, construímos artefatos de qualidade, essas definições estão claras, homogêneas e todo mundo entende da mesma forma, conversa da mesma forma, eu já eliminei pelo menos, pelo menos de 20 a 30% dos problemas que eu tenho de qualidade na casa. Outra questão que as pessoas ignoram, os processos de trabalho, os processos da gestão de dados. Processo de trabalho muito pesado, não aderente à realidade da empresa, o que que as pessoas fazem? Elas sabotam o processo, elas fazem de outra forma, elas buscam formas de rodar aquilo ali, né, mas não da forma como deveria.
E, óbvio, isso vai acabar em quê? Vai acabar afetando na qualidade dos dados. Então, vamos pensar aqui um processo de cadastro. Digamos que aí eu saí do banco, eu estou falando agora aqui numa indústria. Aí tem um processo aqui de cadastro de materiais, tá? E aí o que acontece? Esse cadastro, ele não é feito por uma única equipe, por uma única área. É uma esteira que passa na empresa e cada área ali, ela vai colocando a sua informação, tá? E aí digamos, tá, que na primeira área, a área que dá entrada, que starta, vamos dizer assim, esse cadastro, o processo define que para eu dar entrada no cadastro daquele material, eu tenho que ter algumas informações. Só que na prática, essas informações às vezes não chegam nas mãos de quem vai estar fazendo esse cadastro. É o quê? É o, é o produto que ainda não foi planejado para entrar em linha, é aquele material que a gente vai fazer um cadastro para substituir outro material, mas ainda eu não tenho todas as informações, por exemplo, que pode vir de um regulador, mas a gente está com pressa em cadastrar aquilo. E aí o que, que vai? Ah, eu tenho que colocar aqui uma, uma informação, digamos que eu esteja falando aqui de algum produto ligado à saúde, não é? À vigilância sanitária, por exemplo. E aí eu tenho aqui, por exemplo, esse produto aqui, esse material, desculpa, ele foi autorizado por qual circular, por exemplo, da Anvisa? A gente não tem essa circular ainda. Então faz o seguinte, põe a 1234.85. Aí põe lá 1234.85. É essa circular? Não. E aí esse cadastro ele continua sendo feito em outras áreas. Quem está cadastrando ali as demais informações não vai esquentar a cabeça até vai ter gente, um outro, mas a maioria não vai esquentar a cabeça de olhar para ver se aquilo ali que foi colocado está correto. E aí, quando a gente vê, esse material chega no fim vamos chamar assim, do processo de cadastro, e ele está com uma informação errada, né? É, obrigado. Ele não tem informação ali que vai ser útil lá na frente. Quando a gente for fazer algum tipo de trabalho, a gente vai se deparar aí com inconsistência nesses dados. E aí volta tudo, e aí é aquilo, né? Vamos buscar aqui quem foram os culpados, né? E aí é aquela questão de perda de tempo danado. Então, processo muito rígido, processo muito fechado, né? Cultura da empresa, né? Ela acaba acarretando também em uma má qualidade. Se eu falei aqui de 20 a 30, aqui também pode contar de 20 a 30 também, tá? E aí que vai acabar, isso tudo acaba estourando aqui no conteúdo, tá? E o que é conteúdo mesmo é realmente algum erro não intencional, não é? A questão, às vezes, de um processo de carga que, cara, teve algum furo ali, a informação que veio, por exemplo, de um parceiro externo que não está 100% completa, não está legal, né? E aqui eu estou dando exemplos só em relação ao conteúdo mesmo. Eu não estou falando aqui que são também, que é um erro também que as pessoas cometem, né? De pensar nas dimensões da qualidade, nada disso, tá? Então a gente tem que olhar esses três lados aqui, tá? E aí, seguindo, né, o que a gente tem, né? Um programa de qualidade de dados, eu vou ter que ter o quê? Pessoas até com perfis diferentes, tá? Então, eu vou ter pessoas que são mais, vamos dizer assim, trabalham mais na questão do controle, né? Ou seja, elas estão ali para identificar esses registros, né, que violam as regras que a gente colocou. Eu vou ter pessoas aqui que têm um perfil totalmente diferente, né, que tá realmente pensando na qualidade de dados como um todo, buscar identificar os problemas na causa raiz, né, atuar junto com
as áreas de negócio, para estar melhorando essa consciência nas áreas, né? Para a gente poder ter um ganho na qualidade, tá? Então, o que eu vejo hoje, as empresas elas não investem muito nisso. Elas colocam aqui a pessoa para trabalhar, uma ou algumas, né? Para trabalhar no controle, e aí que é um erro que até eu coloco aqui, não é? Que contrata só profissional ferramenteiro. Gente, profissional ferramenteiro, ele tem até a sua utilidade, mas, assim, não é ele que vai resolver o problema da qualidade de dados, tá? Alguns erros mais comuns, tá? O primeiro é não envolver negócio nessas definições. Já vi que o Wagner botou 2 perguntas aqui, eu já vou responder, tá, gente? Então, é não envolver negócio nessas definições, ou seja, eu sou bonitão aqui da TI, eu vou implantar qualidade de dados, eu vou definir as regras, eu vou fazer, cara, tá tudo errado, tá? Tem que envolver negócio. Quem fala o que é qualidade ou não é negócio, tá? Não trabalhar com essas regras, né? Eu não definir regra de negócio. Quando eu falo regra de negócio, e aí ligo a qualidade, é de negócio, a regra de qualidade, que ou seja, uma regrinha que eu vou criar para verificar se aqueles meus critérios, requisitos definidos para aquela qualidade, eu vou aplicar isso em uma consulta, não é? Para identificar, que aí são as regras de validação. E se eu posso corrigir, de novo, nem tudo que está errado a gente pode corrigir, tá? Mas se eu posso corrigir, vou ter que fazer uma análise também, que é uma regra para fazer essa correção, tá? Então é importante isso. Ignorar política e dimensões. Então, por exemplo, é que eu falei, não vou me aprofundar no tema, que isso aqui é um treinamento inteiro, inclusive. Mas, cara, qualidade eu tenho que ter uma política ou um documento normativo, tá? E nesse documento eu tenho que colocar as dimensões de qualidade, ou seja, um conjunto de macro requisitos que eu vou ter sempre que pensar e aplicar em algumas situações para alguns conceitos de dados, tá? Ou seja, essas dimensões, né, eu vou falar, olha, para mim é importante a integridade dos dados, para mim é importante ter os dados em tempo adequado, para mim é importante ter os dados atualizados, que é diferente de tê-los em tempo adequado, né? A questão performática, se ele é seguro. Então, essas dimensões, tá? Existem referências, o próprio DMBOK indica algumas também, a gente tem que prever e colocar em política, tá? E tem muita gente que nem sabe o que é isso e sai ali corrigindo a torto e a direita, né? Não vai estar fazendo um trabalho legal. A questão da ferramenta, né? Acreditar que a ferramenta resolve, ela não resolve, tá? Ela vai ser apenas um meio, tá? De melhorar a sua produtividade. E às vezes o que acontece? Vou até voltar aqui. Quando a gente atua bastante aqui na qualidade dos metadados e aqui na qualidade dos processos, foi o que eu falei para vocês, a gente vai atuando nas causas raízes, né? A gente vai, às vezes, até eliminar a necessidade de uma ferramenta. E às vezes eu vejo a empresa, vamos falar em qualidade de dados, beleza. Ela já compra a ferramenta. Será que vai ser necessário uma ferramenta depois aqui? Será que de repente essas correções eu não posso fazer aqui, por exemplo, como empresa que preste esse tipo de serviço? Ou até dentro de casa, sem apoio de ferramenta, tem que olhar custo-benefício também, tá? Então, acreditar que ferramenta resolve, com profissional ferramenteiro, né? Não focar na resolução da causa raiz. E aqui também é demais, evitar conversas difíceis. Quando a gente trabalha com qualidade de dados, o problema aparece. O problema fica visível ali. Mesmo que eu esteja focando só no controle. E a gente tem que resolver esses problemas. A empresa, no caso, né? A gente tem que buscar formas de resolver. Esse buscar formas, às vezes, a gente vai precisar ter conversas difíceis. Então, por exemplo, imagina que a entrada dos dados, por exemplo, da base de clientes, ela é ruim porque o comercial, ele entra com os dados de qualquer jeito. O comercial força a barra para vender, às vezes,
sem ter condição adequada para aquilo. E aí isso tem que ser dito. E aí as pessoas às vezes ficam melindradas. Ah, o pessoal reclama aqui que o cliente tem produtos que não são do perfil dele. Tá, mas quem vendeu? Foi o DBA? Foi o cara que está lá no cyber trabalhando, garantindo a segurança da informação da empresa? Foi o PO? Não, quem vendeu foi a pessoa de negócio que está lá subordinada a um owner que às vezes dá chilique e o problema está com ele. Isso tem que ser dito. E as pessoas às vezes não dizem, tá? Então tem que ter essas conversas difíceis. Se necessárias, óbvio, né? Antes de responder as perguntas, tá? Algumas dicas finais aqui, tá? Tem que definir os objetivos da qualidade de dados na empresa. Por que trabalhar com qualidade de dados aqui? Qualidade é muito mais tranquilo a gente associar com indicadores estratégicos. Então, se a empresa está indo nesse caminho aqui, né, ela vai estar sempre precisando de dados adequados para ela seguir esse caminho aqui. E aí a gente consegue, com a qualidade de dados, puxar esses indicadores e trazer a necessidade até de mais investimento na gestão e na governança dos dados, tá? Isso fica visível, tá? Use e abuse das ferramentas de qualidade total, cara. Usa Pareto direto, usa Ishikawa, usa QFD, né? Faz isso, tá? Que você vai ter um ganho danado e você vai ter muita evidência ali para comprovar o que é necessário a ser feito para melhorar essa qualidade, tá? Metadados, como eu falei aqui, com má qualidade, vai gerar dado com má qualidade, tá? Problemas, geralmente os problemas de qualidade de dados estão no próprio negócio. Então, o negócio, às vezes, principalmente quando o negócio não está acostumado, né, não está no dia a dia dele, trabalhar, né, dentro de uma visão de um programa de governança de dados, o negócio é danado para apontar o dedo para a tecnologia ou para os times de dados, e quando a gente vai olhar ali na causa raiz, o problema começa com ele, tá? Mas para isso a gente tem que atuar em causa raiz, usar essas ferramentas da qualidade de dados total, que quase ninguém usa, tá? Então a gente fica, além de ficar igual um cachorrinho, né, correndo atrás do rabo, a gente fica tomando paulada ali também à toa, né? Processos de negócio mal feitos, rígidos demais, eles vão levar a necessidade das pessoas darem o seu jeito, e aí vai entrar a questão aqui de dado com uma qualidade, vai impactar, tá? Assim, eu sou uma pessoa que eu adoro questão de cultura, de dados, capacitação, conscientização, mas então a gente tem que investir nisso, né? Mas nem sempre isso resolve, tá? Tem pessoas que não adianta você comunicar, tem pessoas que não adianta você capacitar. E aí é o seguinte, tem que desligar. E aí, você, qualidade, vai desligar? Não. Mas quem é o gestor tem que estar consciente de que tem pessoas ali que não adianta mais ter esforço ali, porque não tem jeito, tá? Tem gente que gosta de bater, vai bater muito nisso, né? Mas é a verdade, tá? Todo lugar tem bons profissionais e profissionais ruins, né? Então, esses profissionais ruins, a empresa já tem que se desligar, tá? E às vezes não acontece. Às vezes os bons saem e os ruins ficam, né? Em algumas situações. Mas, enfim, é isso, tá? Às vezes a gente capacita, treina e a coisa não resolve. Mas por quê? Porque é da pessoa ali. Então, essa pessoa não dá para continuar, tá? Bom, corri aqui para responder vocês. Era isso aqui que eu tinha que colocar. O Wagner subiu aqui 3 perguntas, tá? Eu vou responder elas agora, tá? A primeira é do Carlos Guimarães. Bom dia, Bergson. Tudo bem? Você pode nos falar um pouco sobre métricas de qualidade de dados? Como saber se nossos dados estão de baixa qualidade? Vamos lá.
Vou responder pelo fim, tá? O dado que é de baixa qualidade é aquele dado que não atinge, não é, o requisito que foi dado para ele, tá? Então vamos falar o seguinte: digamos que um dos requisitos para facilitar aqui é que eu tenho que ter os dados de contato quentes, ou seja, endereço, telefone e e-mail, não é, atualizados, e eu consiga chegar nas pessoas com essas informações, tá? Então essa é a definição que eu estou colocando aqui nesse exemplo de contato quente, tá? Uma coisa que eu não falei aqui, mas não existe erro zero, não existe qualidade de dados 100%, tá? Então eu vou ter aqui os meus indicadores, por exemplo, né? Que eu vou estar medindo. Então, digamos que eu coloquei aqui, os dados têm que ser quentes. Mas, para enriquecer esse requisito, eu posso botar um grau. O que é um grau? É uma nota, é um percentual, é algo que eu vou ter que atingir. Então, se eu chegar para você, Carlos, e falar o seguinte: olha, o meu requisito de qualidade de dados do cliente, por exemplo, um dos requisitos é ter o dado quente, tá? E a minha meta, o meu grau desejado é que 70% da minha base tenha dados quentes. Ou seja, eu estou afirmando aqui que eu sei que eu não consigo atuar em tudo, que vai ter um Bergson ali, por exemplo, que vai passar o e-mail dele errado para a loja, não é? Show, Wagner, obrigado. É isso aí mesmo. Eu vou tentar responder aqui até onde der, tá? E aí, se eu tenho, por exemplo, falei 70, né? Se eu cheguei com 60%, meu dado é de baixa qualidade, tá? Se eu cheguei a 80, o meu grau desejado é 70, é claro que tem 20 ali que estão fora. Mas, para o meu contexto, eu vou considerar que eu tenho uma qualidade boa. Porque eu defini que 70 para mim está bom. Tudo bem? E essas métricas são ligadas ao tipo de qualidade, o grau de qualidade daquele conceito de dados. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho sempre que alinhar com a estratégia da companhia. Tá? Então, digamos que a estratégia ela seja, por exemplo, diminuir o percentual de churn da empresa, ou seja, eu vou ter que perder menos clientes, né? Eles vão ter que renovar mais comigo, tal. Se eu não tenho contato quente, eu não vou conseguir ofertar, não vou entender as dores, tá? Então, é nesse tipo de sentido que a gente define essas métricas, esses indicadores, tá? Sandra, que tecnologias ou ferramentas de mercado você dá suporte? Não, cara, olha só. Ferramenta é a última coisa que a gente tem que pensar, tá? O que eu falo é o seguinte: pensa primeiro em processo, pensa primeiro em pessoas, pensa primeiro em mudar o mindset, né? Eu sempre estou aqui. Muitas empresas fazem gestão da qualidade através de relatórios. Pode ser, tá? Eu não sou contra isso, não. Porque se você começa a botar em relatório, ali vem, por exemplo, os principais ofensores, os principais problemas, às vezes as pessoas vão se coçar para não ficar ali com um retratinho feio, né, na foto, tá? Então eu não sou crítico disso não, tá? É muito pelo contrário, eu acho mais válido, inclusive, ter um relatório que aponta, não é? Eu defini uma regra clara, definir regras claras com o negócio, tá? E ter relatórios que apontam isso, né? E aí trabalhar com essas pessoas do que sair botando a ferramenta ali e vamos corrigir aqui a torta direito sem ter um trabalho visando a melhoria, tá? Então, assim, ferramenta, você nunca vai escutar da minha boca eu falar de ferramenta indicar para nada. Por quê? A ferramenta, ela apoia, tá? E aí, assim, minha visão antes, tem empresa que precisa de ferramenta? Tem, mas a gente antes tem que montar todo um ambiente, aí o ambiente que eu falo não é ambiente de tecnologia, não, um ambiente mesmo, né, de governança ali, de conscientização das pessoas para a gente realmente pensar em ferramenta. Até lá, esquece, tá? Paulo Rossi.
Considerando o cenário hipotético, um modelo de machine learning está com baixa confiabilidade devido à baixa qualidade dos dados. Isso acontece demais. No entanto, os assuntos de negócio envolvidos ainda não estão sob o guarda-chuva do programa de governança de dados. Assim, Paulo, vou entender o seguinte, tá? Aí eu estou fazendo aqui uma suposição, tá? Eu entendo que esses dados não estão cobertos pelo programa de governança de dados, daí eu não tenho, por exemplo, Auner nem Steward atuando, e assim, a gente está fazendo ali, né, na cara e coragem, por exemplo, entrevistando algumas pessoas, né, e aí roda o profiling e depois vê que pode corrigir. Se for isso, que eu acho que é isso que você colocou, a abordagem correta é vamos voltar umas 2, 3 casinhas no tabuleiro e colocar esses temas embaixo do guarda-chuva do programa de governança de dados. Tá? Essa tua pergunta aqui foi boa, porque é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. Eu já posso começar a qualidade de dados agora? Não. Você tem que, pelo menos, ter já algo. Não estou falando que você tem que ter uma governança de dados madura, nada disso. Você já tem que ter, pelo menos, Auner e Steward atuando. Porque as definições virão deles. Então, se você não tem esse público ainda atuante, você está assumindo uma responsabilidade que não é sua e provavelmente não vai dar certo, tá? Arthur, a falta de uma política ou de políticas, processos, tecnologias, capacitação também impacta na qualidade? Claro. Eu tenho que ter a regra do jogo, eu tenho que ter meu processo definido, não é? Eu tenho que ter a tecnologia que eu entendo que não é só ferramenta, tá? Eu posso automatizar alguma coisa, ajuda também, capacitação, impacto na qualidade do conteúdo. Claro, quanto mais eu investir nisso, menos problemas no conteúdo vão aparecer, tá? Alexandra Pantoja, no caso da aquisição de uma ferramenta com alto custo, isso acontece bastante, que por definições estratégicas ou pela necessidade, já estou atrasado, pela necessidade do negócio, não se tornou usual, como resgatar a credibilidade da empresa para um bom resultado na qualidade de dados? Alexandre, que pergunta, hein? E acontece, tá? O que acontece? Se você já sai comprando uma ferramenta cara, você já entra trabalhando com uma dívida muito alta. Eu já cansei de ver situações, por exemplo, que a gente ou começou a fazer um trabalho de governança de dados, ou chamaram a gente para conversar, e aí essa conversa vai para um patamar mais alto, vai conversar com alguém de uma diretoria. E aí, todas as vezes em que isso aconteceu, e a empresa ela já comprou uma ferramenta, essa pessoa da diretoria ela vai virar e vai falar: tá, mas eu já não gastei tantos milhões aqui nessa ferramenta e até agora vocês não mostraram nada, vocês estão fazendo uma consultoria agora aqui para quê? Eu não escutei isso uma vez, 2 vezes, nem 3 vezes, já escutei várias vezes. Então, assim, nunca, jamais, em tempo algum, pense em começar com ferramenta. Não contrate para o seu time pessoas com perfil de ferramenteiro, porque não vai ajudar, tá? A gente tem que ter pessoas trabalhando no início, pelo menos, da qualidade de dados, que tem uma visão mais aberta, olhar a qualidade como um todo, não só na questão do controle, tá? Então, infelizmente, Alexandre, né, isso que você colocou aqui existe. E como resgatar essa credibilidade? Vai ter que fazer um trabalho bem objetivo, enxuto, e mostrar aos poucos esses ganhos, tá? Mas, em várias vezes, inclusive, se eu estou falando de uma empresa privada, a pessoa que estava ali na hora que comprou a ferramenta, ela vai ser convidada a entrar na prancha ali do navio, né, do Capitão Gancho, né, ele vai dar cutucada, ele vai ser jogado ao mar, né? Ou seja, ela vai ser desligada, ou ela vai sair antes, vendo que a qualquer hora ela pode ser demitida, por quê? O que ela fez como ação não deu muito certo. E aí, qualquer hora, podem chegar nela e, pum, né? Bater escanteio, tá? Mas isso acontece demais, tá? Nós, como profissionais de dados, né?
Eu sempre recomendo, cara, ferramenta é a última coisa. E nem sempre a gente vai precisar. Respondido? Então faz o seguinte, pode despedir do pessoal, fique à vontade aí, que aí eu fecho aqui. Assim que você despedir, eu continuo aqui com o pessoal para poder passar o certificado. Fechado. Então, pessoal, obrigado, né? Desculpa a pressa, mas eu já devia estar, já estou tomando aqui um monte de mensagem, né? Cadê você? Cadê você? Então, até a próxima sexta-feira, edição do Manhã com Dados. Wagner, já vou sair direto aqui, tá? Não vou ficar depois, que já tenho que entrar Maravilha. numa reunião, tá bom? Vai lá, boa reunião, Bergson. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima edição. Excelente, gente. Vamos lá! Maravilha vocês aqui com a gente. E o seguinte, gente, ó, semana que vem temos novamente às 9 horas da manhã mais uma edição. Lembrando que é toda sexta-feira, tá? Aqui na Digital Edu nós temos uma programação na página, você consegue ver ali. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Na sexta-feira tem 2 programas, em breve vamos ter outros, tá? E o seguinte, eu vou colocar no chat para vocês, quem está nas redes sociais, estou vendo que tem muita gente aqui nas redes sociais, vem para Digital Edu, tá? Tá na tela aí o endereço, vou colocar também o QR Code, tá aí. Vem para Digital Edu, dá tempo ainda de você que assistiu na rede social ter o certificado de participação. Se você estiver assistindo ao vivo, tá? Quem está assistindo a gravação não tem. Mas vamos lá. Vem para cá que esse código que nós vamos colocar aqui agora, você tem 5 minutos, tá? De 5 a 6 minutos para poder emitir o certificado, ok? É um token único que ele tem essa validade e é para cada encontro, tá? Então, a partir de agora, nesse momento, coloquei no chat o link para certificado de participação. Então, dá tempo ainda de você vir para cá e emitir, tá bom? Lembrando, se você chegar a partir de agora, 5 minutinhos, não tem como mais, infelizmente não vai ter jeito de emitir posterior. Se você nunca emitiu um certificado aqui na Digital Edu, gente, é muito simples, vai abrir sem o seu nome, tá? Mas é importante saber que assim que você preenche a primeira vez, o sistema trava o seu nome com aquele nome. Então, o nome que você colocar pela primeira vez é o nome que vai ser seguido para os próximos encontros. Então, semana que vem ou amanhã, qualquer outro certificado que você venha a emitir na Digital Edu vai sair com esse nome. Ah, mas Wagner, eu vou casar semana que vem, vou colocar o nome, vou mudar meu nome. Não tem problema, manda mensagem pra gente, tá? Nas páginas tem o nosso contato, manda mensagem pra gente falando qual é o seu e-mail de cadastro, qual é o seu nome de cadastro, qual é o seu novo nome. Nós fazemos a alteração aqui para você, tá? A gente faz isso para evitar o que já aconteceu no passado de pessoas emitirem certificado para outras pessoas. Infelizmente tem pessoas que agem dessa maneira. Então é uma forma da gente dar mais veracidade, das empresas, das instituições de ensino confiarem mais nos certificados emitidos pela Digital Edu, tá bom? Então, faz a emissão. Quem já emitiu algum, quando clicar, o nome vai aparecer ali. Beleza? Muito simples, direto. Quem nunca fez, coloca o seu nome. Esse nome que você vai colocar aí não altera o seu nome do chat. Então, estou vendo aqui que tem muitas pessoas, por exemplo, para entender o porquê que a gente faz isso. Tem muitos que têm o nome completo, tem outros que não. Por exemplo, tem o Paulo Rossi. Pode ser que o nome dele seja só Paulo Rossi. Mas no certificado é bacana ter o nome completo, né? Sandra Lima, eu, Wagner Drummond. Certificado eu gosto que seja Wagner Cruz Drummond. Mas eu me identifico aqui em chat e tudo como Wagner Drummond. Esse nome que vai colocar aí não altera o chat, beleza? Se você quiser trocar o seu nome do chat, aí você vai em Meu Painel, no menu superior, Meu Painel, vai clicar em Configurações e vai descer a tela, ok? Meu Painel, Configurações, na parte de baixo, e vai descer a tela. Lá embaixo vai ter uma opção falando nome público. Qual nome público que você quer usar? Então você pode usar, por exemplo, o seu nome e último nome. Então, por exemplo, Wagner Drummond, pode ser o estilo americano, Drummond Wagner. Ali você escolhe, tá? Não, você não consegue digitar um nome ali. Você vai pegar daqueles que o sistema libera, tá bom? É muito simples aí para vocês. Caso vocês queiram fazer de outra forma, manda mensagem para a gente que a gente altera o seu nome aqui também, beleza? A gravação, me perguntaram aqui, a gravação vai sim ser disponibilizada, tá?
eu tô vendo aqui, Arthur, para você ter o certificado de participação, tá? Eu não sei se é isso que você tá perguntando, tá colocando aqui que não recebeu. Você tem que vir para Digital Edu, tá? Dá tempo ainda, faltam 2 minutinhos. Clica aí, clica não, digitaledu.com.br, coloca na tela, faz um registro gratuito e vem para cá. Ele não tem como você emitir fora da Digital Edu, tá? Nas redes sociais nós disponibilizamos o vídeo também, bacana, mas para o certificado você tem que ter um cadastro na Digital Edu, beleza? Então vem cá que dá tempo de você emitir o seu ainda, tá? Arthur Guitahari. Excelente. Gente, lembrando que daqui a pouquinho, tá? Eu estava falando estava falando da gravação. Então a gravação vai ser colocada aqui na Digital Edu, na aba de gravações, na parte da tarde, ok? Vai estar disponível para vocês ali. E nós já abrimos também para vocês aqui na seção de sorteios, para vocês poderem participar do sorteio mensal da Digital Edu. O prêmio desse mês é um livro Kanban na prática, mais um livro Jornada da Inclusão. Vai ser um ganhador apenas dos 2 livros, tá? Então, para poder participar do sorteio, que é feito sempre no primeiro dia útil após a data final, que é 30 de abril. Então, todo mundo que fizer a inscrição e fizer as ações faladas na página, de hoje até o dia 30 vai estar participando. E uma coisa bacana do sistema é o seguinte: a cada ação que você fizer ali, recomendada, é obrigatório? Não. A cada ação que você fizer ali, você concorre com uma vez a mais o seu nome na lista. Olha que bacana. Então, se você fizer 10 ações, o seu nome vai estar 10 vezes na lista. Então aumentam as chances de ganhar, tá bom? Só para explicar como funciona. Então, se você não quiser só participar, se inscreva ali, faz o que é obrigatório e ponto. Participa com a gente e já estou torcendo para vocês, tá? Então fica a dica aí, tá, gente? Falar que eu não avisei. Sorteios. Em breve vão ter mais. Todo mês tem sorteio. Então todo mês você tem que ir lá se inscrever. Beleza? Porque às vezes pode ter prêmio que você não quer. Não igual, não quero me inscrever não, que eu não gostei do prêmio. Ok, é só não se inscrever, tá? Ótimo! Gente, daqui a pouquinho, às 11 horas, teremos mais um programa Momento Imã, falando sobre RPA, inteligência artificial, com 2 empresas bacanas, a Cacautech e também com a Cognition. E vai ser um prazer ter vocês aqui. Então, basta vocês voltarem, clicarem na parte superior em Digital Edu ao vivo ou início, e ali vai ter o link também da live das 11 horas. Então, 11 horas em ponto, vocês que estão aqui, volta, porque é um momento maravilhoso que a gente faz toda sexta-feira também com o pessoal do Instituto Information Management, da BInfo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!